Exatamente. Vamos agora ao vivo para a Granja Comari, região serrana do Rio de Janeiro, onde se prepara a seleção brasileira. Júlia Guimarães, esse vento gostoso de Teresópolis. Coisa de photoshoot, esse ar puro. Conta aqui pra gente. Tafarel falou e o Tafarel disse que tem que ganhar. A seleção brasileira precisa voltar a ganhar. Lembrando que o último título da seleção principal foi a Copa das Confederações em 2013. Depois a gente teve a medalha de ouro com a seleção olímpica, mas com alguns jogadores principais ali naquela seleção olímpica, né? Inclusive o Neymar. Agora, Julinha, fala aí pra gente como é que foi então essa entrevista coletiva do Tafarel, que é o preparador de goleiros. Seja bem-vinda, tá linda aqui com esse vento. Obrigada, Glenda. Tudo bem? Boa tarde pra você. Boa noite já, né, pra você, pro Fred. Eu sou mineira, eu tô até acostumada com um pouquinho de frio, assim, né, em BH. Eu sou de BH, faz bastante frio de vez em quando, mas agora eu já tô virando um pouco carioca, eu acho, porque qualquer frio eu já quero colocar um cachecol, quero colocar casaco, mas tá todo mundo de casaco aqui. Atrás da câmera tá todo mundo de casaco, tá realmente frio aqui em Teresópolis. Aqui, durante o dia faz muito calor, hoje, por exemplo, foi assim, faz muito calor, mas aí à noite já começa a esfriar, de manhã também é frio também. Então a gente vai se acostumando a essa mudança de temperatura por aqui. Como você disse, o Tafarel conversou com a imprensa hoje e ele é um cara vitorioso, né, na história da seleção brasileira. Vai para a 8ª Copa América da carreira, né, 5 Copas América como jogador e agora vai para a 3ª edição como integrante da comissão técnica, como preparador de goleiros. Então, ele já venceu 2 edições da Copa América, foi o campeão naquela Copa do Mundo de 94. Então, de vitória, de vencer, conquistar título pela seleção brasileira, ele entende muito e ele tem conversado muito com os jogadores sobre esse sentimento de vencer, né? Você listou aí os últimos títulos da seleção brasileira e também essas últimas decepções na Copa do Mundo, nas 2 últimas Copas do Mundo, né? Então, ele precisa resgatar esse sentimento e é isso que ele está fazendo com o Tite, esse que é o trabalho deles. Então, eles estão sentindo isso nos jogadores. Vamos ver um trechinho até da coletiva, então, do Tafarel, que ele fala sobre esse sentimento de vitória. Porque jogam até no mesmo campeonato, né? Praticamente o nível é igual das 2 equipes. Mas eu acho que um pouco a sequência, né? O Alisson vinha tendo uma sequência, né, como titular já há bastante tempo aqui na seleção. Isso aí, de repente, pesa um pouco mais, mas que não vai ser uma coisa definitiva isso, né? Eu vi já, assim, um crescimento muito grande do Ederson aqui na seleção brasileira. Vi esse crescimento dele, lembro muito bem as primeiras convocações, assim, um pouco introvertido, fechado. Hoje já vejo um outro tipo de jogador, outra personalidade e vai jogar amistoso agora. Quer dizer, eu sinto que ele vai estar tendo o espaço dele, né? Então depende muito dele, desse comportamento, da atuação dele nos treinamentos. Poxa, a gente está muito contente, né? Muito satisfeito, né, com a performance dele. Então, estamos felizes com esses 3 goleiros que a gente convocou. Feliz sim. Bom, a gente viu aí que o Tafarel falou sobre a disputa, né, entre Alisson e Ederson. Daqui a pouquinho a gente vai chamar essa sonora que eu falei, esse trechinho da entrevista dele que eu falei sobre esse sentimento de vitória. Mas então, sobre essa fala dele da disputa entre Alisson e Ederson, o Ederson vai para o 5º jogo como titular, né, no comando do Tite, na seleção brasileira, e o Alisson já tem 26 partidas. Então o Ederson está confirmado já como o goleiro que vai disputar o amistoso contra o Catar na próxima semana. Como eu disse, o Alisson ele ainda tem a final da Liga dos Campeões, né, para disputar, vai jogar nesse sábado agora. Ele e o Firmino, né, vão disputar essa final pelo Liverpool no dia 1º. Então, o Ederson está confirmado e ele falou muito sobre essa disputa, falou que o Alisson está um pouquinho ainda à frente, né, nessa briga pelo goleiro titular da seleção brasileira. Vamos ouvir agora, então, o trecho em que o Tafarel fala sobre esse sentimento de vitória. Estou muito na emoção, assim, do negócio, né, cara? O Tite é na razão mesmo. E eu vejo quando ele dá a palestra lá para os jogadores, ele fala com uma clareza impressionante. Fala assim que temos que ganhar, porque eu acho que eu vejo um momento muito importante para a gente ganhar, né? Nós estamos jogando em casa, a gente tem que botar na cabeça que a gente tem que ganhar, sabe? E às vezes tu botando na cabeça, pô, vamos ganhar. Quero que esse movimento cresça aqui dentro também, né? Que essa vitória comece a surgir lá de dentro de cada um,
antes mesmo de entrar no campo, antes mesmo de dar um chute na bola lá, sabe? Às vezes tu ganha internamente, no teu interno, né, cara? Isso que eu desejo, assim, para os jogadores, né? Quero passar isso. Nesse dia eu estava até, assim, no bate-papo informal com o Casimiro ali, depois um cafezinho. O Casimiro também veio com as mesmas palavras. Nós temos que ganhar. Nós temos que ganhar. Então, estou sentindo que eles estão se falando, estão buscando essa força aí coletiva, né? Bom, se tem alguém, adorei essa fala do Taffarel, e se tem alguém ali dentro que está em contato com esses jogadores e que pode justamente passar essa coisa do coração, essa vontade da vitória que vem lá do fundo mesmo, que às vezes é difícil, às vezes a gente não consegue achar. Eu agora estou aqui falando como ex-atleta mesmo, né? Às vezes a insegurança acaba roubando essa vontade que a gente tem de ganhar. Mas o Taffarel consegue, eu acho que ele pode conseguir tocar o coração de cada um deles. Obviamente que eles já estão ali nessa seleção com esse coração, né, quente para ganhar esse título, né? Até por causa das cobranças. E até pela confiança, né, Glenda? É legal também a gente ter alguém dizendo, olha, a responsabilidade é nossa sim, isso aqui é o Brasil, é muita camisa, tem que ganhar. Mas o tom que o Taffarel usou não foi esse tom da cobrança do pai bravo. Foi do tom do atleta falando assim, pô, gente, a gente tem essa coisa dentro da gente, vamos ganhar. E a gente tem capacidade para isso. É muito mais, né, nesse tom do que no tom do dedo, daquele cara que aponta e fala, tem que ganhar que tá jogando no Brasil. Não, tem que ganhar porque eu quero ganhar. E é completamente diferente isso na vida do atleta. Esse sentimento é muito diferente da cobrança e da vontade. Julinha, a gente vai ficar aqui filosofando sobre isso até amanhã. Ela passa frio. Enquanto ela passa frio. Conta aqui uma coisa. Tadinha. O Neymar, bom, pelo segundo dia o Neymar não treinou, né? A ressonância magnética que foi feita na própria terça-feira à noite mostrou que não tem nada sério, mas ter o Neymar na sala de fisioterapia e não no campo treinando é uma coisa que deixa o coração, já que a gente está falando de coração, o coração apertadinho um pouquinho. Ah, com certeza, né, Glenda? A gente fica na expectativa aqui desde ontem, nessa expectativa de ver o Neymar em campo, mas ele continua, então, fazendo essa recuperação no joelho esquerdo, continua sentindo dores, né? A CBF divulga alguns vídeos dele fazendo exercícios na academia, mas, por enquanto, campo ainda não. Inclusive, a CBF enviou hoje à Conmebol a lista dos 23, a lista final, né, dos 23 inscritos para a disputa da Copa América. Essa lista é a mesma que o Tite anunciou na convocação do último dia 17, o Neymar está nessa lista, todo mundo que o Tite anunciou está nessa lista, mas vale lembrar, né, a gente espera que isso não aconteça, mas vale lembrar que até 24 horas antes da estreia da seleção brasileira na Copa América, que vai ser no dia 14 de junho contra a Bolívia lá em São Paulo, no Morumbi, a gente espera, a CBF pode fazer alguma mudança, né, e essa mudança tem que ser por lesão, eles têm que comprovar que existe essa lesão e aí podem fazer essa mudança. Então a gente espera que isso não aconteça. Essa lista final foi enviada hoje, ainda bem que com o Neymar junto. Juju, só uma última dúvida aqui. A gente fica sempre, né, monitorando a situação do Neymar e muito se falou sobre a polêmica daquele lance, da caneta no treino com o jovem lateral do Cruzeiro, o Everton e tal. E o Everton foi tirado do jogo depois daquela história e o Cruzeiro já chamou ele de volta. Algo se falou aí na CBF sobre a postura, sobre, enfim, o comportamento ou dele ou do Neymar, ou como é que o Everton segue como uma jovem aposta aí para a seleção brasileira? Bom, não. Ninguém falou da CBF, ninguém se pronunciou sobre isso. O que foi falado nas coletivas de ontem, que a gente teve alguns jogadores falando, o Alan, o Militão, o Gabriel Jesus, eles falaram da zoação que teve com o Neymar, né? Depois desse lance da caneta, acabou o treino, os jogadores brincaram, óbvio, com o Neymar, falaram que ninguém gosta de levar uma caneta como essa que o Neymar levou do Everton, e ele foi para o Cruzeiro, voltou ao Cruzeiro justamente porque o Cruzeiro tem os dois laterais direitos estão machucados, né? O Orejuela e também o Edilson, então o Mano solicitou esse retorno do Everton para lá. Inclusive, se não me engano, ele treinou com os profissionais do Cruzeiro hoje lá na Toca da Raposa em Belo Horizonte, então foi mais por essa necessidade do Cruzeiro também de contar com esse jogador para a posição, já que os dois estão machucados. Mas ninguém falou por aqui sobre essa postura do Neymar, não. Só esses jogadores que falaram mesmo sobre essa gozação com ele, que faz parte também, né? Faz parte. Sempre tem essa disputa entre os jogadores da seleção brasileira. O próprio Neymar brinca muito, disputa muita coisa com o Felipe Luiz, por exemplo. Então, não falaram nada dessa postura do Neymar de não ajudar o Everton a levantar, não falaram nada disso, não.
Muito não, e é bem. bom que acaba também não cria essa história dessa fofoca também, não. Ele foi embora porque ele deu a caneta no Foi embora porque não o tem Mano nada disso. solicitou ainda. Valeu, uma oportunidade super legal pra ele essa caneta. Acabar Acabou com sendo essa história, bom pro Everton. acabar com essa história de fofoca. Ele foi pra lá porque ele precisa jogar. Julinha, agora é o seguinte, eu vou te dar tchau porque você precisa se aquecer, tá bom? Um beijo pra você. Beijo, Juju. Obrigada. Bom, hora de papo, né? Sérgio Xavier. Sérgio Xavier. Eu ainda vou, olha, Chavix, papo com vocês. Aí, seleção brasileira, eu deixo pra vocês. Não, olha só, vou dizer um negócio. Um dia ainda vai ter esse bração dele que não acaba, né? O abraço, ele vai embora, o abraço. Envergadura de águia. Exatamente. Não, um dia a gente vai conseguir, né, gente? Uma coisa aqui maior, vamos ficar todo mundo aqui nesse papo aqui. E o Fred não vai me deixar e nem eu vou deixar o Fred. Olha só, Serginho Xavier, antes de mais nada eu adorei o Tafarel falando, não no tom de cobrança. Isso é uma diferença na cabeça de qualquer atleta. Quando você é cobrado desse jeito assim, mais radical, mais uma coisa mais imperativa, tem gente que reage bem, mas tem gente que reage muito mal. Agora, quando você puxa pela emoção, e que foi exatamente isso que o Tafarel fez, e ele sabe que emoção é essa, muda, não muda? Muda. E eu gostei muito do início da fala do Tafarel, porque ele diz o seguinte, né? O Tite é mais a razão e eu sou mais a emoção. Exatamente. Quer dizer, o que ele está passando, né, nessa frase? Ele está dizendo que tudo está sendo coberto, né? O Tite, quer dizer, não adianta só a emoção e não adianta só a razão também. Tem que ter as duas coisas. Cada um está cuidando de um compartimento, né? Uhum. E acho que muitas vezes, até nessa seleção do Tite, se deixou um pouco de lado essa parte emocional, né? Uhum. O Tite e os seus auxiliares são muito técnicos, muito desenho, e às vezes é algo que precisa de um algo a mais. E foi isso que o Tafarel lembrou, que esse algo a mais, ele tem que vir de dentro do jogador, não é de fora. Exatamente, não é de fora. Isso faz toda a diferença. Bom, vamos falar um pouquinho então dessa seleção. Bom, com essa surpresa aí do Neymar ter sentido o joelho, tá na fisioterapia. A gente tem aí 6 dias para o primeiro amistoso da seleção antes da Copa do Mundo contra o Catar, né? E temos aí mais 6... Copa América, né? Desculpa, eu falei Copa do Mundo? Falou e tá certo, desculpa, sabe por quê? Copa América, é uma gente. Copa do Mundo pro próprio Tite. Essa Copa América virou a Copa do Mundo. Bom, é verdade, mas é a Copa América. Enfim, faltam 6, tem mais 6 treinos, né? Tem mais 6 treinamentos. Você acha, por exemplo, que o Neymar não sentir mais dor no joelho, você colocaria o Neymar para jogar esse amistoso contra o Catar? Eu acho uma questão médica, né? E aí você tem que ver riscos, né? Que tipo de dor é essa? Essa dor, ela pode virar algo maior? Se puder virar algo maior, claro que não. Não precisa. O Neymar está testado, né? E outra, cada vez que o Neymar não joga, eu acho que dá para tirar um proveito disso. Uhum. Porque o Brasil não pode jogar só com o Neymar. Então, é importante dar, de vez em quando, né, em alguns momentos, botar gente diferente, né? Olha, e se o Neymar não estiver jogando, como é que a gente faz? A gente vai ficar tremendo ou a gente tem uma solução? Uhum. Então, essas soluções precisam ser buscadas nesses momentos que o Neymar não está. Neymar não está. Agora vamos falar um pouquinho ali do esquema tático, que tá tendo uma mudança, né? A seleção jogava no 4-1-4-1. Depois daquele jogo contra a República Tcheca, que a gente conseguiu virar o jogo, né, e acabou 3-1, houve uma mudança de esquema tático ali e o Tite adorou. Inclusive, quando eu conversei com o Tite falou assim, aquele jogo foi muito importante para mim, não só por causa do David Neres, mas que teve uma mudança ali no meio-campo do Brasil, né? A gente ficou naquele 4-2-3-1 com 2 volantes ali mais próximos, né? Você gosta disso? Você acha que pode ser um esquema definitivo? Você acha que isso pode ser um esquema alternativo aí para o Tite poder brincar com esses 2 esquemas e mudar um pouquinho a seleção durante a partida num jogo mais difícil? Eu acho que esse 4-2-3-1, quer dizer, você ter 2 jogadores abertos, um pelo meio, você ter volantes, esses 2 não são cabeças de bagre, né? Jogadores que ficam lá fincados e não sabem sair com a bola, são jogadores que chegam e podem aparecer de surpresa. Eu gosto muito do esquema, mas a questão não é eu gostar, a questão é como é que o adversário está vendo o Brasil, né? Uhum. E acho que o Brasil, depois das eliminatórias da última Copa, ficou muito manjado, né? E quando entrou na Copa, acho que todo mundo já tinha, né? Já tinha escaneado o Brasil, já sabia exatamente o que fazer. Então é muito bom o Tite ter bem testado e treinado mais de um esquema.
Isso que eu gosto mais, é a variação. A variação. Ele testou isso terça-feira, né? Colocando ali o Casemiro e o Arthur. E obviamente que só é possível por causa do Arthur, porque, enfim, o Arthur pega essa bola ali junto com o Casemiro bem ali. E é um jogador que não existia no Brasil, né? Na última Copa. Esse super condutor de bola, que é o Arthur. Já vem dessa mudança aí pós-Copa do Mundo, né? Exatamente. Bom, falando em Copa do Mundo, a Copa do Mundo feminina vai começar agora em junho, na França, e o Globo Repórter